Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O conteúdo da nossa aula de hoje é falar sobre como escrever uma introdução, né, de um trabalho acadêmico. Bem, o que é uma introdução, né? Uma introdução é o que se refere à pesquisa. De forma mais contextual, né, é o onde, né, como você vai apresentar, né, esse conteúdo, esse assunto, de uma forma que demonstre que você consegue contextualizar de uma forma até referencial, né, trazendo esse aporte teórico para o seu trabalho científico, né, de forma em que demonstre especificidade, né, nessa introdução, em que que o leitor consiga, ao ler seu texto, né, consiga entender do que se trata essa pesquisa científica. A introdução, ela, na verdade, ela é um texto enxuto, né, geralmente fica em torno de 400 a 800 palavras, é o momento em que o leitor ele vai entender o propósito, né, da sua pesquisa, tem como função mostrar de uma forma retrospectiva, né, o que já se tem feito em relação ao seu trabalho, né, aqui pode ser um artigo proposto, uma tese, uma dissertação, um TCC, monografia, né, e aí você vai mostrar para o leitor, né, o que já tem se discutido sobre aquele tema de pesquisa. Por isso que é interessante você trazer um aporte teórico também ao longo da escrita da introdução também. É um momento em que você vai desenvolver a escrita e que essa escrita ela precisa demonstrar ou despertar o interesse, né, no leitor ao ler todo esse trabalho, aí pode ser um artigo científico também. É um momento em que você precisa evitar parágrafos monótonos, né? Por exemplo, fulano, 1989, disse que era assim. A gente não elabora o início de um parágrafo em que vai falar dessa forma, né? E aí você vai ter, de fato, que reescrever esses parágrafos, que você apresente o contexto da pesquisa, mas que cite também alguns autores, né? Fulano, 1989, menciona ou esclarece ou apresenta, de certa forma, o contexto, né? E aí você vai elaborando de uma forma em que não seja, de fato, um parágrafo monótono. A estrutura de uma introdução ela é dividida em 3 partes. E aí vamos ter os vários parágrafos, né, dentro dessa estrutura básica, né? A gente tem presente, passado e futuro dentro dessa estrutura padrão de uma introdução. O presente é a importância da pesquisa, né? De fato, por que aquela pesquisa é importante ser realizada? Por quê? O passado, o que já foi feito, aí você apresenta os autores, o que eles têm discutido, o que eles têm colocado em prática, né, daquele tempo, com relação àquele tema. E o futuro é possíveis soluções combinando com um objetivo geral ou objetivo geral mais específicos, né, caso seja necessário, de fato são as ações em que você direciona a esse tema de pesquisa que de fato você vai precisar alcançar no final do trabalho. Toda introdução ela precisa de uma problemática, né, ou questão problema, ou problema de pesquisa, né, porque é o momento em que após as leituras que você faz com relação a determinado tema, você vai fazer esses possíveis questionamentos, né, o que incomoda você com relação àquele tema, o que precisa ser analisado ainda, né, o que você pretende descobrir além a partir daquele tema, a partir das discussões que os autores falam sobre aquele tema. Então, tudo de fato tem que ser elaborado a partir de uma questão, um problema. É o momento em que você disserta, né, e que ao mesmo tempo, né, encerra com algumas questões durante o processo das anotações, né, antes do desenvolvimento da introdução. Tentar buscar responder o porquê e o para quê daquela intervenção. Um exemplo que eu apresento para vocês de uma questão problema seguinte: como o projeto de educação patrimonial proporcionará o fortalecimento das referências culturais existentes na cidade de Parnaíba através de ações metodológicas de ensino-aprendizagem? O que eu fiz aqui? A partir das leituras sobre educação patrimonial e práticas, né, ou desenvolvimento de projetos de educação patrimonial em determinados lugares no Brasil, eu consegui direcionar um trabalho a uma determinada cidade em que não há, nesse momento, projetos de educação patrimonial sendo desenvolvidos.
E aí eu elaboro um questionamento acerca de como isso poderá ser solucionado, né? Então, como um projeto de educação patrimonial proporcionará o fortalecimento de referências culturais na cidade através de ações metodológicas. A gente sabe que a educação patrimonial possui ações metodológicas, né, de ensino-aprendizagem que poderão ser desenvolvidas em cidades brasileiras e que, de fato, vai trazer o fortalecimento das referências culturais. Mas uma cidade que ainda não aconteceu, né, não houve, como poderá ser feito isso, né? Então, é um questionamento que eu apresento como um exemplo e que, a partir desse modelo, vocês poderão desenvolver as questões, problemas nos trabalhos de vocês. Aí, dando continuidade, né, além da questão problema, existe a justificativa, né, da pesquisa, né? Então, o presente trabalho justifica-se de ponto. A justificativa, na verdade, é o porquê, né? Deve ser elaborado com riqueza de detalhes, apresentar o motivo que impulsionou a realização desse trabalho, ou desse projeto, desse trabalho acadêmico, seja TCC, seja projeto, né? De forma que você consiga definir, né, como vai ser como vai ser intervido o assunto a ser abordado. E aí, ele deve incorporar a justificativa em 3 estruturas, né? Aí você pode trazer a contribuição pessoal, a contribuição profissional e a contribuição para a sociedade, né? E aí, essas 3 contribuições, elas deverão estar incluídas em 3 ou 2 parágrafos, né? Que darão, de fato, que poderão, de fato, justificar o motivo da realização daquela pesquisa. Então, a justificativa é importante no seu trabalho acadêmico, porque dá esse suporte, né, de mostrar para o leitor quanto é importante e interessante o desenvolvimento daquele seu trabalho. Os objetivos, né? Aí a gente pode apresentar que os objetivos nada mais é do que se constitui nas ações, né? De como vai ser o passo a passo para o desenvolvimento do seu trabalho e como essas ações elas poderão dar esse suporte para a justificativa e principalmente responder à questão problema da pesquisa de vocês. Esses objetivos eles poderão vir dentro de um trabalho acadêmico através de um objetivo geral único ou objetivo geral mais objetivos específicos, né? Esses objetivos, eu vou apresentar tanto o geral quanto os específicos em conjunto, eles se constituem nessa parte importante desse trabalho, porque são as ações a serem alcançadas, né? Ele precisa, de fato, estar claro no texto, é preciso escrever um objetivo de forma mais objetiva possível, né? E que, de fato, você deve evitar fazer citações bibliográficas ou escrever algum detalhe sobre metodologia ou resultados da pesquisa. Então, de uma forma mais direta, direcionar as ações, as principais ações a serem alcançadas. Não citando autores e muito menos citando detalhes da metodologia. Um exemplo que eu quero que vocês observem no material de estudo é um exemplo básico de objetivo geral com objetivos específicos, sempre como verbo inicial de cada parágrafo, né? E aí o objetivo geral, diagnosticar a comunicação turística no município de Parnaíba, Piauí e a divulgação de sua imagem fotográfica. Diagnosticar como objetivo geral, né, da pesquisa. E as ações, né, que dão continuidade a esse objetivo geral são os objetivos específicos, né? Investigar se existe uma preocupação dos turistas pesquisarem as imagens fotográficas antes das suas viagens e abordar quais mídias e como realizam essas pesquisas de imagens fotográficas. Então, tanto investigar se existe uma preocupação, né, dos turistas em pesquisar as imagens fotográficas antes de suas viagens, quanto abordar quais mídias e como realizam essa pesquisa de imagens fotográficas, tanto investigar quanto abordar, eles direcionam ao diagnóstico, né, da comunicação turística. Então, o diagnóstico aqui é o objetivo geral. Do que se trata, fazer esse diagnóstico, né? Como é a real situação da comunicação turística em Parnaíba, Piauí, ou em qualquer lugar do Brasil. Mas aí, a partir desse diagnóstico, eu direciono a investigar e a abordar, que são as etapas posteriores para poder realmente você fazer esse diagnóstico. Então, são as ações básicas para se responder à questão problema e
consequentemente, né, de relacionar a justificativa da sua pesquisa, a importância, né, do desenvolvimento da sua pesquisa, que é a justificativa. As hipóteses, não necessariamente elas podem ser incluídas dentro do trabalho, vai depender do tema de pesquisa, de como você vai desenvolver esse seu trabalho, mas as hipóteses são as probabilidades, né, do seu trabalho, de ser realizado. São respostas afirmativas ou negativas, que provavelmente serão respondidas após os resultados de aplicação do projeto ou de um trabalho de conclusão de curso, né? Seja qual for o trabalho acadêmico que vocês irão realizar. De fato, possíveis questionamentos, probabilidades em que vocês irão responder, né, seja de forma positiva ou negativa, a partir da conclusão ou quando vocês conseguirem obter os resultados da pesquisa de vocês. Então, essa é uma explicação breve sobre a questão da introdução. Qualquer dúvida, estou à disposição para auxiliar vocês através do e-mail cursoescritaacademica2021@gmail.com. Até lá!